A paz do Senhor, boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridos amigos, graça e paz, bênção, prosperidade, que a palavra do Senhor nesse dia venha sobre as nossas vidas, fazendo uma transformação, uma mudança de vida. Nós vamos louvar o Senhor e vamos consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, tudo aqui consagramos para ti. Ofertamos, Senhor, como uma oferta viva, Senhor, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos. Agradecemos, bendizemos, Senhor, que a Tua palavra nesse dia venha ser, Senhor, um alívio, um consolo, também uma graça, um favor e uma unção para os nossos dias, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos, Senhor, consagrar tudo aqui para Ti. Declarar que tudo aqui para o louvor do Teu nome, Senhor. Queremos aprender mais e mais com Tua palavra. Instrui, Senhor. Instrui sobre tudo que Tu queres que nós aprendamos. Senhor, nós Te pedimos, cobre com o sangue de Cristo tudo que temos e somos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos falar quando a nossa intercessão, né, ela é ouvida por Deus. Porque muitas vezes a nossa oração, a gente sabe, né? A oração pede por nós, fala por nós, né? Clama por nós. Intercessão, né? Já pede pelo outro, ora pelo outro, pede pelo outro. Botamos ali, né? Queimar no altar do Senhor as petições pela vida do outro, pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, pela nossa família. Enfim, né? Para aqueles que estão à nossa volta. E nós vamos ver isso pela palavra de Deus. Hoje nós vamos ler livro de Jó 42:7. Essa semana nós passamos ali falando de altar, de adoração, de louvor. E eu confesso, olha, faz um mês que eu venho estudando sobre louvor, sobre adoração, sobre altar. E nesse tempo, nesse período, assim, meu coração quebrantou muito. Hoje em dia, no momento em que eu vou orar, eu tenho que me segurar, porque eu começo a orar, já vou chorando, já vou me aquebrantando, né? Mediante a tudo que o Senhor tem trazido de revelação acerca, né, do altar de adoração, altar de oração. E aqui, né, a vida daquela pessoa que Deus, né, disse assim, vai ser intercessora, vai profetizar pela vida dos outros, e a gente vai mesmo para a glória de Deus. Vamos ler o livro de Jó, que diz assim, Jó 42:7. E sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. E o meu servo Jó orará por vós. Deveras, e a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, enquanto orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó o outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a eles todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz, Jó, né, um homem rico, famoso, influente, poderoso, e simplesmente do dia para a noite perdeu tudo que tinha, inclusive os filhos, né? Ficou somente Jó e a esposa. E como se não bastasse, a palavra de Deus diz que veio uma doença em Jó, que do alto da cabeça à planta dos pés, ele foi todo tomado. Mais ou menos isso, né? Então, o que aconteceu? A palavra de Deus diz que Jó tomava um caco de telha
para poder coçar, passava nas feridas. Então a situação de Jó era muita tristeza. Quando Jó estava naquela angústia, naquela tristeza toda, a esposa diz para ele: olha, o que é que tu estás esperando da vida, Jó? Amaldiçoa esse Deus e morre. Chegam os amigos ali, né, quando veja naquela situação, de, não, Jó tá no pecado, o que é que tu fez de tanto errado, Jó? Isso é tratamento de Deus, isso aí é Deus te castigando, né? E vão buscar pecado em Jó para dizer que aquilo ali é realmente um castigo de Deus. Quer dizer, os amigos viraram, né, os amigos inimigos, os amigos, mais ou menos isso, né? Aqueles amigos que chegaram, que disseram que iriam consolar e no final ainda queriam, né, acabaram afundando mais, né, as emoções de Jó. Então o que aconteceu? Simplesmente no momento em que Jó estava ali, no tempo de oração, no tempo de comunhão com o Senhor, ali ele começa, né, a falar, a humilhar e se colocar diante de Deus. Ele rende louvores a Deus, pede para Deus ensinar, quer conversar com Deus, né? Senhor, o que eu não sei, tu me ensina, né? E ele vai falando aquelas coisas que vão agradando o coração de Deus e no final de tudo ele diz: olha, antes eu te conhecia por ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Como quem dissesse: Deus, agora eu me relaciono contigo. Antes eu só ouvia falar, antes até temia, antes até entendia que tu existia, antes eu sacrificava, antes eu orava, mas agora não, agora eu relaciono contigo, agora eu vivo contigo, agora eu estou contigo, né? Então agora eu te conheço. Então quando Jó fala isso para Deus, Jó deixa o coração de Deus alegre, né? Deus vê ali um homem temente que ainda está mantendo a integridade. Agora já não tem mais um altar onde ele vai sacrificar como ele fazia antes. Agora o altar é o coração dele, agora o altar é o coração de Jó, a vida de Jó, né? Ele não tinha mais nada para doar para Deus, ele não tinha mais nada para ofertar para Deus. Aí ele oferta o quê? Ele oferta o coração, né? Ele oferta a palavra, ele oferta a vida. Ele diz: Deus, eu te amo, eu quero relacionar contigo, deixa eu saber de ti, me ensina as coisas, deixa eu saber, deixa eu ser contigo, né? Agora eu quero intimidade. Então aquilo tudo, né, traz uma atmosfera de intimidade com Deus, e isso agrada a Deus. Aí Deus chama os amigos de Jó que estavam lá, né, descendo a lei em Jó, e aí Deus diz para eles: ei, é o negócio seguinte, vocês querem ser abençoados? Olha, vocês vão lá pedir pro meu servo Jó orar por você, porque eu vou aceitar. É a oração deles, é a oração que este homem, que esse que tá ali nessa circunstância, nessa situação, é a oração dele que eu vou ouvir. Então quer dizer, a palavra de Deus diz que os amigos de Jó foram até Jó, né, para Jó orar por eles. E a palavra de Deus diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudava o cativeiro de Jó, mudava a situação, mudava, né, aquilo que ele estava sofrendo. Deus acrescenta o dobro, Deus promove Jó, Deus eleva Jó, né, porque ali Jó cresceu diante dos olhos do Senhor. E o Senhor diz: ei, Jó, agora eu vou mudar toda a situação, porque tu continua com o altar na minha presença, tu continua fazendo um altar de adoração, tu reconhece ainda quem eu sou na tua vida, né? Então quer dizer que naquele momento em que Jó começa a fazer aquela intercessão por aqueles amigos, né, ele faz simplesmente um sacrifício a Deus, né? Porque você orar quando você tá bem é muito legal, tá tranquilo, né? Mas agora quando você vai orar por outra pessoa, né, pela dor do outro, pela circunstância do outro, pela dificuldade do outro, pela doença do outro, né, quer dizer, é um sacrifício. Se você estiver num momento difícil, se você estiver num momento de dor, se você estiver no momento da doença, então quer dizer, você larga a sua dor para você interceder pela dor do outro, você coloca a dor do outro acima da sua, você coloca a vida do outro acima da sua, né? Quer dizer, nós olhamos para o outro, né, de uma maneira que nós os colocamos, os honramos primeiro ele, a dor dele é maior, a luta dele é maior, a dificuldade dele é maior, e a nossa, nós deixamos para o Senhor cuidar. Então quer dizer, nesse momento, né, Deus olha e Deus aceita a face de Jó. A palavra de Deus diz que Deus aceitou a face de Jó, a oração de Jó, o clamor de Jó, a presença de Jó na presença do Senhor, né, diante do altar do Senhor, aquela oração, aquela petição, aquela intercessão. Então quando nós olhamos para a história de Jó, aí nós vemos, né, que Deus ali, ele desfaz
desfaz todos os tabus, né? Todos os preconceitos nossos humanos, quando nós dissemos que nós só podemos, a pessoa só pode orar, Cristina, quando ela tá bem. Aí a gente vê, né, que Deus mudou toda a circunstância da intercessão, que o negócio não é bem assim não, meu irmão, não é bem assim não, minha irmã, né? Quando nós vamos orar, nós não temos assim simplesmente que orar porque estamos bem, ou porque nós vamos só orar naquela área que nós estamos bem. Bem ou mal, a nossa oração vai chegar diante de Deus. E mais, se nós estiver bem mal e nós só orar pelo outro, quero te dizer que ali vai ser como uma oferta de sacrifício, vai ser sacrificial, é uma oferta de amor ao nosso irmão, né? É nessa hora que Deus aceita a nossa face, a nossa oração, a nossa petição, a nossa súplica, o nosso clamor, porque o nosso coração, né, ele não pede por nós, ele pede pelo outro, pela dor do outro, pelo aquele momento difícil que o outro tá passando, né? Então, quer dizer, nosso coração demonstra para Deus, Deus, eu não sou egoísta, Deus, eu não penso só em mim, Deus, eu não penso só no meu bem-estar, né? Então, Deus cheira aquela oferta como um sacrifício, aquela oração como um sacrifício, aquele clamor como um sacrifício, a intercessão como um sacrifício, né? Um amor ao próximo, né? É o segundo grande mandamento, né? Que Cristo vem relatando para nós, né? Jesus diz, né? Amor a Deus e semelhante a esse o amor ao próximo. Então, quando nós amamos o próximo, né? De uma maneira tão grande, acima até mesmo das nossas lutas e adversidades, onde nós vamos clamar primeiro pelo outro, pela dor do outro. Então, aí nessa hora vem a honra de Deus, né? Aí vem a honra de Deus. Aí Deus olha e diz, vou cheirando isso, como é que eu estou vendo isso, como é que essa filha, como é que esse filho está clamando, como é que está clamando na dor, como é que está clamando no pó, como é que está clamando na cinza, como é que está clamando com um caco de telha para se coçar, como é que está clamando se não tem mais os filhos na casa, como é que está clamando se perdeu tudo, como é que está clamando se está na miséria. Aí Deus olha e diz, não, esse aqui é um homem de Deus, esse aqui é uma mulher de Deus, isso sim, por quê? Porque independe a circunstância para nós orarmos, para nós abençoarmos, para nós amarmos. Então, todas as vezes em que nós ofertamos um sacrifício, é um louvor a Deus, nós fazemos uma intercessão quando nós não estamos bem, quando nós estamos com dificuldades, quando nós estamos com lutas e com dores, e cheira diante do Senhor como um sacrifício. Foi isso que aconteceu com Jó. Deus olhou e disse, eu vou mudar o cativeiro, eu vou mudar a circunstância, eu vou mudar a situação, eu vou dar para ele, era o dobro. O que ele tinha ainda era pouco. Aí ele faz jus, é muito mais. E é o que Deus faz para ele, né? Deus simplesmente honra. Ele honra Jó diante de todos aqueles amigos, diante da família. Então ali começa a família chegar, os amigos chegar, e todos vão honrando Jó, e Jó vai aumentando, e Jó vai crescendo, e Jó vai melhorando, e Jó vai ampliando, né? Então Deus honra os que trazem as ofertas de sacrifício, quem tira do seu, né? Quem tira do seu tempo, quem tira do seu amor, quem tira dos seus tesouros, quem tira das suas dispensas. Deus sempre vai prezar por um intercessor. Deus sempre vai prezar por aqueles que fazem um sacrifício de amor, que louvam ao Senhor através do serviço, através do amor que vai prestar ao seu irmão. Isso é sacrifício de louvor a Deus, isso é sacrifício de amor e o Senhor preza. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia, glória a Deus. Senhor, obrigada por essa linda palavra. Sim, Senhor, nós cremos, Senhor, no poder da intercessão. Queremos ser nós, Senhor, meu Deus, aqueles que vão sacrificar diante do altar do Senhor em amor pelo nosso irmão. Senhor, que sejamos nós, Senhor, sempre os intercessores do nosso irmão, intercessores do nosso próximo. Queremos ser tão cheios de amor, Senhor, onde vamos condoer com a dor do outro, onde vamos, Senhor, meu Deus, declarar, Senhor, faz, Senhor, meu Deus, o teu milagre na vida do meu irmão, onde nossas súplicas, nossas lágrimas, nossas intercessões, Senhor, meu Deus, vão subir aos céus, Senhor, como uma oferta sacrificial de amor ao nosso irmão, e o Senhor haverá de responder a toda a súplica, abençoando nossos irmãos
irmãos aceitando nossa face e mudando toda circunstância em que nós vivemos. Em nome de Jesus, Senhor, a tua linda e maravilhosa presença, Senhor, tem nos trazido, Senhor, uma graça, um refrigério e um frescor para os nossos dias, onde nós temos aprendido, Senhor, a crescer como servos de Deus, a crescer como filhos de Deus, a exemplo de Cristo, Senhor, a exemplo do Senhor, a exemplos do Espírito Santo. Senhor, assim nós declaramos nessa noite, Senhor, todo o nosso eu diante do teu altar, que queime, Senhor, ofertas de amor, ofertas de sacrifício, Senhor, em intercessões, Senhor, em amor, em graça, clamor e súplicas, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, pelos nossos irmãos, por aqueles que se doem, pelos que condoem, pelos que sentem dores, pelos que estão num momento difícil, onde somente a mão do Senhor, a face do Senhor, a graça do Senhor e a sua presença poderão virar todos os cativeiros, em nome de Jesus. Assim nós declaramos nesse dia, Senhor, ouve nossos clamores, nossas súplicas e petições e toca na vida dos nossos irmãos, Senhor, a todos aqueles que temos apresentado no teu altar todos os dias, Senhor, que venha a tua graça, a tua presença e o teu favor para mudar todas as circunstâncias e que eles recebam as porções do Senhor, as porções do céu, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Aqui nós encerramos a nossa semana com o altar de adoração, que isso seja para nós, né? Como que sendo um combustível, um incentivo para todos os dias nós lembrarmos das pessoas que têm necessidade e clamarmos por ela. E deixa o Senhor fazer por ti depois dos teus clamores, amém? Glória a Deus, fique na paz, Deus abençoe.